Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos a este direto. Então, vou só convidar aqui a nossa. Vou só convidar aqui hoje aqui a pessoa que eu convidei. Vamos só aqui aguardar alguns instantes. Ok. Experiente, mas já cá estou. Olá, Karina. E hoje vamos falar sobre violência nas escolas. Vamos falar de um tema que acho que é urgente. Vamos só aqui aguardar pela Eulália Bortoni. Já tenho aqui transmitir em direto. Vamos lá ver se eu vou conseguir fazer isto. Esperemos que sim. Só aqui. Vamos convidar novamente. Não estou a conseguir. Só aqui aguardar pela aqui, entrada da Eulália. Ok, vamos tentar. Não sei porque é que isto não está. Mas vamos aguardar durante alguns instantes. Eu vou só aqui aguardar pela nossa convidada. Eu já convidei, mas não sei o que é que acontece. Boa noite, sejam bem-vindas. Vamos aqui aguardar pela nossa convidada. Estamos a conseguir. Olá! Olá, Eulália. Olá, boa noite. Não estava a dar inicialmente, mas pronto, mas correu tudo bem, isso é o mais importante. Então, Eulália, Sim, bem-vinda e obrigada. obrigada, querida. Bem-vinda. Eu agradeço. Então, Eulália é mãe de um casal, é psicóloga de famílias, terapeuta em educação consciente, educadora parental, também é minha colega na Escola de Educação Positiva e é consultora de sono, que ainda em formação, e hoje vem-nos falar aqui um pouco sobre a sua experiência pessoal e também profissional, sobre este tema, que é um tema que é urgente falar, que é a violência nas escolas, violência que é normalizada e que é importante nós, não é, darmos atenção e trazermos à luz estes temas com muita compaixão, como é óbvio, por todos os educadores, professores, que de certeza que estão a tentar fazer sempre o seu melhor, com os recursos, com a consciência, com a história que têm. Portanto, vamos falar deste tema com muita compaixão por estas pessoas, mas com também com aquilo que são as evidências científicas que já existem, não é? Do impacto que estas violências que são normalizadas têm nas nossas crianças e jovens. Então vamos a isto. Bem-vinda então, Eulália. Antes de mais, eu já te Obrigada. apresentei, mas gostava que te desse um bocadinho mais a conhecer. Sim, vou falar um pouquinho então sobre quem eu sou, né? De onde eu venho, um pouquinho da minha história de vida aí. Vocês me ouvem bem? Eu estou a ouvir Sim? muito bem. Ok. Bom, eu sou Lália Bortoni, eu sou filha, sou mãe, sou psicóloga, estou psicóloga, né? Porque tudo pode mudar. Sou também educadora parental, e me coloco aí a serviço das crianças hoje. Então, a grande virada na minha vida foi nesse sentido, sabe? Depois da minha formação e do nascimento dos meus filhos, eu passei a fazer algumas buscas que me levaram para esse lugar. Então, o meu olhar hoje, ele é centrado na criança. Então, eu acredito que isso me mobiliza muito na direção tanto da nossa criança interior, porque aí a gente precisa de olhar para o adulto, né, que tem uma criança interior ferida, mas muito naquela criança que a gente pode fazer algo por ela agora, hoje, para que ela não se torne como nós, adultos feridos, né, crianças feridas que vivenciam aí as suas dores, das suas infâncias, que muitas vezes não temos consciência disso, né? Porque é um tema que não está o tempo todo sendo falado, né? São dores difíceis da gente lidar. Então, eu vim de uma família simples, de três irmãos, em que estudar era uma questão difícil.
mas era considerado muito importante. Então, eu até brinquei com a Carla, né, que esse tema é um tema que me toca muito, porque hoje eu vejo as feridas que eu tenho da minha relação com a educação. É claro que passa pela minha casa, pela minha vivência com os meus pais, mas o que eu vivenciei no contexto escolar, hoje eu vejo refletido nos meus filhos, sabe? E isso me colocou, assim, em movimento. Então, eu estou em constante movimento para compreender essas violências, visíveis e invisíveis, muitas vezes são violências veladas, né? Elas vêm como uma forma de cuidado, e a gente vai falar sobre isso aqui, né, Carla? Porque é a forma como a gente aprendeu a fazer. A gente vem desse lugar da educação tradicional. Então, o meu convite para todos que estão aí nos assistindo hoje é para que a gente possa esvaziar a xícara e se permitir desconstruir algumas coisas que a gente já tem aí dentro de nós, que é o que nós aprendemos e que eu venho buscando nesse caminho, desaprender, para aprender de um jeito diferente, de um jeito mais amoroso novamente. E a gente sabe que existe a neuroplasticidade, né? Independente da idade, então que a gente pode sempre aprender de uma forma diferente e fazer novas conexões no cérebro e reconstruir esses caminhos aí que a gente já trilhou na nossa vida. E isso é um caminho de cura também, né, gente? Então, quando eu falo das escolas e das violências na escola, eu estou visitando algo que é meu. Eu acho importante dizer sobre isso aqui no início, sabe? Eu era uma criança muito obediente, que vim de uma família de pais extremamente autoritários. A minha mãe nem tanto, mas ela ficava na retaguarda do meu pai, então não podia muito fazer muitos movimentos, porque tinha que respeitar o marido, que era extremamente autoritário. E eu era aquela criança que tinha que ser boazinha. Então, estava colocada nesse lugar. Mas aí fui dar defeito na escola, né? Era aquela criança lenta, que não dava conta de copiar no tempo da professora. E aí vivenciei violências visíveis, sabe? Violências claras dentro desse contexto escolar. E hoje, com meus 2 filhos, um de 10 e uma de 8, na idade escolar, eu, para além das pessoas, das crianças que eu já atendi também, eu tenho vivenciado isso dentro de mim, porque me convidou, né, a olhar para isso, a escancarar o que já estava guardadinho aqui dentro e que é meu, mas que não deixa de ser algo que eu vejo hoje acontecendo dentro das escolas, né, dentro das instituições. A gente sabe que não são todos os professores, tá, gente? Eu não estou falando desse lugar, mas eu estou falando assim, vou falar de um modo geral, do que a gente percebe na maioria das escolas que atuam de uma forma ainda ancorada na educação tradicional, que é um modelo muito antigo, mas que funciona, então as escolas continuam fazendo do mesmo jeitinho. E isso já tem quantos anos, né? Se a gente pensar na construção histórica aí das escolas, isso é algo antigo. Você quer complementar, Carla? A gente vai trocando, porque eu falo muito, tá? Eu gosto mesmo de ouvir as vossas histórias, não é? Porque realmente as histórias de pessoais são, acho que tocam sempre no coração, não é? De todas as pessoas. Eu me identifiquei muito, porquê? Porque eu acho que realmente os professores, principalmente aqueles professores que são os professores da primária, por exemplo, os educadores, não é? O início da vida, não é? É tão importante, estas pessoas têm tanto impacto e influência em nós. E eu, por acaso, até posso contar uma história pessoal. Eu, quando eu andei, não é, na primária, tinha uma professora, não é, muito rígida, muito autoritária, não é? Aquelas professoras antigas. E eu senti que fui muito humilhada, não é? Isto foi a percepção que eu tive, não é? Era uma professora pouco sensível, e como eu tinha medo dela, não é? Um bocado esta ferramenta de controlar era através do medo. O que é que acontecia? Eu, quando estava dentro da sala de aula, calava-me. Quando estava cá fora a brincar, estava a brincar como uma criança, não é? Com curiosidade, com movimento, etc. E ela ficava muito irritada porque dizia que eu era arrogante. Claro que aquilo fazia com que ela depois ainda ficasse mais, ou seja, era como se fosse um ataque pessoal a ela, não é? Era uma coisa dirigida a ela. Com certeza que também teria uma criança muito ferida. Mas depois, quando o meu filho mais velho
teve um professor que para mim foi muito difícil de suster porque veio com este autoritarismo. Depois eu inclusivamente, lá está, fui confrontada, fui com esta ferida, não é? Foi mesmo muito difícil também de conseguir suster o meu filho enquanto eu não curei isto de dentro de mim, não é? Então eu revejo-me muito aí também na tua partilha, porque também, lá está, a vivência, não é? Na escola, não é? Na escola primária, que é aquela escola que é onde nós estamos a aprender, a começar a aprender a ler, a escrever e etc., foi dura, não é? Foi muito dura. Sim. E lá está, havia muito esta questão da educação tradicional, que nós tínhamos que obedecer, e era através do medo, não é? Através do medo e de alguma forma havia este controle, e pronto, e no fundo isto continua, não é? Já passaram muitos anos desde a minha primária, e continua, e realmente a escola já está assim, portanto isto foi, não é, algo que foi criado na Revolução Industrial, não é, que é aquelas coisas em série, então no fundo também se criou uma escola onde são todos fechados, não é, numa sala de aula, onde todos têm que estar quietos, têm que responder ali a um determinado padrão, que hoje em dia cada vez é mais difícil de responder, porque eu recebo mães que estão muito aflitas porque os filhos não estão quietos, são muito, muito agitados, não conseguem estar atentos, mas também recebo mães que os filhos aprendem rápido demais, também há estes casos, não é? E como desmotivam também, depois, não é? Como não está ali satisfeita uma necessidade, têm comportamentos, não é? Que de alguma forma levam a que aquela turma fique mais agitada, não é? Então é mesmo muito difícil, não é? Para os professores que não têm recursos internos, que não têm nenhum processo de desenvolvimento pessoal, que não têm muito conhecimento sobre como é que podem, não é, gerir estes comportamentos, é muito difícil. E então lá está, o que é que acontece muitas vezes? Estas são aquelas estratégias, não é, mais que vêm da educação tradicional, não é? E lá está. Então, vamos começar a falar um bocadinho sobre as violências, não é? E há algo que eu gostava que também partilhasses, porque provavelmente, e sei que já falaste, não é, tens muito consciência deste tipo de violência, que é a violência que existe em relação aos ritmos biológicos. Ótimo, ótimo. Então, primeiro eu queria só introduzir que, assim, no contexto escolar, as crianças são o tempo todo convidadas a se desconectar da sua natureza humana. Então, a natureza da criança é de estar em movimento, é de fazer o que a gente chama de bagunça, de gritar, de se expressar, de querer se movimentar o tempo todo. Isso é da natureza da infância, né? Das infâncias, se a gente pensar assim. Principalmente quanto menorzinhos, né? Que eles estão mais conectados com o ser essencial deles, eles são essas crianças barulhentas, que dão trabalho, né? Porque se a criança está dando trabalho é porque ela está sendo criança. Então a gente precisa de pensar muito sobre isso. E a gente sabe que hoje, ao mesmo tempo, as escolas cada dia mais são extremamente cobradas por pais que não têm tanta consciência desse lugar que a gente está falando, de passar conteúdo cada vez mais cedo, que é o que você falou, né, Carla? Então, se meu filho aprende a ler com 4 anos, eu fico muito feliz. Embora, quando você passa a compreender o desenvolvimento humano, sabe-se que isso é uma violação da integridade emocional e psíquica dessa criança, porque cognitivamente ela não tem estrutura neurocortical pronta para isso. Então você imagina, eu super estimulo uma área do cérebro e deixo de desenvolver outras, porque não se pensa sobre isso. Mas se eu estou super estimulando essa, que seria amadurecida lá para frente, para os 7, 8 anos, eu estou deixando de desenvolver outras, as áreas criativas, por exemplo. Então a gente vê crianças que têm mais dificuldade de brincar mesmo, de brincar livremente, de construir uma brincadeira livremente. Você vai em determinados espaços em que crianças de 4, 5 e um pouco mais velhas, elas já têm todas um celular à mão e ficam ali à disposição brincando com isso. Aliás, agora tendo aqui este parênteses, há muitas educadoras, não é, que já dizem que as crianças não sabem brincar. Não é? Sim. E quando você traz isso, eu já vou entrar nos ritmos biológicos, mas é só para a gente pensar assim, como que você desconecta totalmente da natureza humana da criança? Porque para brincar ela não precisa de nada. Ela só precisa de um adulto responsivo às necessidades dela ali. Então, se a gente está com ela
num pátio verde, que tem folha de árvore, que tem uma grama, que tem um graveto, tudo aquilo para ela se transforma em alguma coisa. Então, a partir da criatividade, que é o que ela tem ali, né, vívido naquela primeira infância, ela consegue transformar isso num brinquedo. E nós adultos que perdemos isso completamente, né? Mas a criança não, por isso que a gente acha que eles não sabem brincar. Então tem aqueles brinquedos super tecnológicos e a criança brinca com aquilo ali 5 minutos e não quer mais. A gente fica até frustrado, né? Ah, comprei um brinquedo tão caro, meu filho nem brinca. Às vezes Mas a verdade é porque... com as colheres de pau e com as panelas e ficam super, não é, contentes e satisfeitos. E as caixas, né? Eu achava super interessante aqui na minha casa, porque eu sempre fazia esse movimento de dar um brinquedo que eu achava legal, e os meninos brincavam com as caixas. Aí eu ficava frustrada, né? Como assim? Te dei um brinquedo maravilhoso, super tecnológico, tá brincando com a caixa. Mas que bom, né? Que eles conseguiram se salvar aí nesse meio e fazer esse movimento. Quando a gente fala dos ritmos biológicos, então, a gente está falando de questões extremamente importantes e simples até, né? Que a gente pensar assim, a criança, ela tem a necessidade de se alimentar, ela tem a necessidade de ir ao banheiro, ela tem as necessidades básicas dela ali, sabe? O corpinho, fisiológicas mesmo. E aí, na educação infantil, a gente já começa a desrespeitar alguns desses ritmos biológicos. Quando, por exemplo, eu coloco que a criança só vai no banheiro naquele determinado horário. Quando eu coloco que ela só pode ir uma vez antes do recreio e outra vez depois desse intervalo. Quando eu coloco muita rigidez no horário da alimentação. Então, você imagina, a criança, ela às vezes almoçou muito cedo, não quis almoçar e foi para a escola. Ela chega na escola e ela só vai poder se alimentar novamente na hora do intervalo, né? Que a gente chama de recreio aqui no Brasil. Não sei se aí é assim também, sabe, Carla? E na educação infantil, olha só, ele tem o nome de recreio, mas hoje ele não é recreativo mais, tá? A gente vai falar sobre isso também, porque ele é curto, e daqui a pouco eu entro nesse tema, mas assim, você imagina, às vezes a criança verbaliza para o professor, para o monitor, eu estou com fome, não está na hora do lanche, você tem que esperar, é só daqui a 30 minutos, mas você imagina um corpinho dela, então, se organizando ali, e aí ela vai perdendo essa conexão com o sentir. Então, se eu não posso me alimentar, se eu vou ter que me nutrir de outra coisa, dessa atividade aqui, ela vai se desconectando e vai perdendo, e a gente vai reproduzindo esses desrespeitos e essas violências, sem saber, muitas vezes, que é uma violência, com os ritmos biológicos da criança, isso desde muito cedo. Quando eu coloco um desfraude coletivo, por exemplo, né, porque as escolas fazem isso aqui no Brasil, tá, gente? Eu acredito que aí também existe alguma coisa nesse sentido. Sim, há certas escolas que a criança só pode frequentar se já tiver feito o desfraude, por exemplo, não é? Ou seja, a criança só pode entrar se já tiver, não sei se me estás a ouvir, estou-te a ver agora aqui um bocadinho parada, se tiver feito o desfraude, Travou. isso acontece. Sim, continua. Aqui também tem esses movimentos em que algumas escolas só aceitam se a criança já tiver sido desfraudada, ou então tem esse movimento que a criança precisa fazer um desfraude coletivo. Okay. Você imagina que aquela criança ainda não está pronta, ela não tem maturidade dos esfíncteres dela ali, né? Do corpinho dela mesmo. E aí você vai fazer com que ela, a qualquer preço, porque é a qualquer preço, deixe de usar a fralda. E ela está atendendo a expectativa de quem? Do adulto. Ela está atendendo a necessidade do adulto, né? Então, a gente precisa de olhar para tudo isso com muito cuidado, sabe? Desde uma alimentação, ir ao banheiro. E aí eu estava falando também do recreio. E quando a gente pensa no recreio, ele também tem uma questão do brincar ali, que é importante para a criança, da recreação, né? E que está dentro dos ritmos biológicos, porque ela tem essa necessidade emocional de se conectar, de brincar, e de ter as necessidades básicas dela atendidas, e que quando, por exemplo, um recreio ele dura 20 minutos, e ela tem que se alimentar nesse curto período de tempo, ela come correndo, já desrespeitando então o corpinho, come muito rápido, porque ela quer brincar, porque tudo para criança é o espaço para o brincar. E aí, se ela não tem esse espaço para brincar, porque o espaço é muito curto de tempo,
porque o tempo para nós adultos ele é muito lógico, né? A gente funciona no cronômetro, principalmente nessa sociedade multitask que a gente está hoje, né? Então, que tudo tem que ser muito rápido, muito cronometrado, muito certinho, uma rotina muito engessada. Há um ritmo diferente nas crianças, só que nós estamos mais agarrados àquilo que é a nossa agenda, não é? As nossas necessidades são mais importantes do que as necessidades das crianças. Então nós aceleramos, queremos que o seu ritmo seja igual ao nosso. E isto faz com que haja depois a tal desconexão da sua essência, não é? Do seu ser essencial. E começa aqui, no fundo, o Dr. Gabor Maté fala muito sobre uma espécie de trauma coletivo, não é? Que tem a ver com esta desconexão que nós temos das nossas necessidades. Não é? E nós vimos hoje, eu acompanho mães que têm já 40, 50, 30, que dizem, realmente eu nem sei quais são as minhas necessidades. Não é? Isto para dizer que começa, não é, aqui neste lugar em que nos desconectam daquilo que são os nossos ritmos biológicos, não é? Nós sabemos quando é que temos fome, desde que nascemos, não é? Um bebê, quando nasce, quando tem fome, tem, não é, um instinto que é o choro, não é? Que acusa que há algum desconforto, não é? Então, é realmente algo que eu acho que nós, de uma forma geral, ou seja, a maioria das escolas nem tem consciência disto, não é? Sim, eu acredito muito nisso também, sabe, Carla? Que existe pouco conhecimento nesse sentido, até porque é uma questão muito. Apesar da simplicidade da gente pensar, quando a gente conhece, né, os ritmos biológicos, mas a gente não se atina para isso, né? Não se atenta a isso. A necessidade daquela criancinha, né? Daquele ser humano que só é pequenininho, mas que assim como nós tem as necessidades. Mesmo a questão do comer, não é? Esta questão de nós obrigarmos a criança a comer tudo do prato e se calhar, não é? Ela sabe quando é que já está cheia, não é? Inicialmente, mas depois como mais está a obrigar, não é? Acaba por se desconectar daquilo que são as nossas necessidades. Isto depois tem consequências e já sabe que existem consequências, não é? Perturbações alimentares, como a anorexia, bulimia, etc. Isto depois tem impacto, mas nós nem nos damos conta, não é? Porque também lá está. Eu acho que isto, não sei como é que é aí no Brasil, mas eu acho que isto da questão da comida, antigamente muitas pessoas sabiam dar afeto, não sabiam dar afeto, não é? Então era pela comida que mostravam que amavam alguém, era as batatas da terra, não sei como é que era aí, era as cebolas, então é um bocado, não é? E eu vejo isto, não é? Quando o meu filho fica em casa da minha mãe, olha, ele comeu isto, ele comeu aquilo, ela fica satisfeita, não é? No fundo é uma forma de dar amor. Sim. Essas linguagens do amor, né? E a gente de fato pode dar amor através do alimento. A questão é quando a gente não respeita o limite do outro, né? Eu entendo desse lugar que você traz, sabe? E assim, quando você fala de vó, eu fico pensando, né? A avó, se ela enche o prato e o netinho não come tudo, ela fica triste. Poxa, mas minha comida tá ruim, você nem repetiu. Até quando a gente é adulto, né? Existe esse movimento. Sim. Ah, come mais um pouquinho, mas se você comeu tão pouco, você não vai comer mais? Você então não gostou da comida, né? Eu preparei com tanto amor e você nem vai comer mais? Tem esses movimentos mesmo, né? Sim. Nesse sentido. Sim. E aí você está falando de umas questões que eu estou pensando num livro que eu li recentemente, da Nadine, não sei se você já leu também, O Mal Profundo. E a Nadine, ela fala das experiências adversas na infância. E quando a gente fala de experiência adversa, a gente acha que é algo muito sério. E também é algo muito sério. Por exemplo, um trauma decorrente de um acidente grave, um trauma decorrente de uma pessoa que é vítima de violência sexual. Esses são também experiências adversas que podem ser vividas na infância. Mas a gente está falando também dessas negligências que a gente faz com os nossos filhos e que fizeram conosco e que a gente não tem noção do impacto que isso vai ter a longo prazo. E aí ela explica, né, cientificamente falando lá no livro, tem tudo isso com muita clareza, do que isso traz como repercussão na nossa vida adulta. Então, as compulsões, os transtornos, os vícios e até mesmo doenças físicas, sabe? Doenças biológicas, como diabetes, hipertensão arterial, tudo isso tem também uma explicação a partir dessas experiências adversas que a gente vive na infância. Existem laboratórios que estudam isso, sabe? Hoje em dia. A partir do tanto de experiências adversas que você viveu na infância,
você tem uma propensão muito maior a desenvolver essas doenças mais sérias, né? E acho super interessante esses estudos dela. E aí, isso me colocou ainda mais, sabe? Assim, depois que eu li esse livro, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para entrar na educação com esse olhar amoroso, né? E trazer isso para aquelas pessoas que entram, porque quem escolhe ser professor, a gente sabe que o movimento é de um amor, né? É de um afeto. E aí, às vezes, o conteúdo e a forma como a educação é conduzida é que vai desconectando também esse professor do que ele idealizou, porque a gente idealiza muita coisa quando a gente faz a escolha de uma profissão, né? Então, a gente idealiza e aí chega na escola, a gente tem um choque de realidade. Eu vi até uma pergunta aqui, eu queria ver se a gente consegue responder, Carla, um pouquinho. É uma querida, é daqui de Santa Bárbara, e ela fala, né, que a maioria dos pais está preocupado com a parte da alfabetização. É a Nádia, tá, gente, que está trazendo isso. E nós, professores da educação infantil, somos questionados sobre o que fazemos. Então, você imagina, assim, é por desconhecer mesmo a natureza da infância, a natureza humana, os ritmos biológicos, o que deveria ser primarizado ali naquela primeira infância, que a escola deveria ser um espaço do lúdico, do aprendizado prazeroso, do aprendizado através das vivências. Você imagina para um ser humaninho de 4 anos ficar numa carteira sentadinho 4 horas, né? Que só tem aquele intervalo ali do recreio. Não faz sentido. Nós adultos não damos conta disso, né? Não, e se nos conectarmos um bocadinho, não é, com a nossa criança de 4 anos, nós automaticamente sentimos uma dor, não é? Um desconforto, mesmo a nível físico. Porque é mesmo contra a natura, não é? Uma criança de 4 anos ficar sentada durante várias horas, seja onde for, não é? Há realmente uma grande necessidade de movimentar, de conhecer o mundo, de sair daquele lugar, não é? Porque senão eu deixo, lá está, eu desconecto-me das minhas necessidades. É? E lá está, esta questão dos ritmos biológicos, acho que era só um live para falar sobre isto, porque isto realmente é algo que é mesmo, existe, não é? Em quase todas as creches, os infantários, não sei como é que se chama aí, e é normalizado. Acho que nem têm consciência de que isto é algo que é violento, não é? E então era só um live para este tema. Não é? Não sei se queres acrescentar alguma coisa, se podemos passar um bocadinho mais a outro tipo também de violência. Então, eu queria falar, assim, sobre as violências que a gente percebe como formas de correção, sabe? E aí elas vêm desse lugar de que eu estou cuidando, né? Então, eu cuido através de um castigo, por exemplo, através de uma punição. E às vezes até mesmo através de uma recompensa. Então, é a forma de oprimir, de colocar um respeito através do medo. Eu vejo isso como muito danoso para a criança, sabe? Porque e eu vivenciei isso, e eu vejo hoje nos meus pequenos aqui em casa, sabe? Que eles trazem algumas coisas assim. Se não fizer isso, eu vou ficar sem educação física. Se não fizer isso, eu vou ficar sem recreio. Gente, parece tão simples e parece cuidado, né? Muitos pais até acreditam nisso, assim. Não, ele tem que fazer mesmo, ele tem que fazer a tarefa toda, porque senão eu prefiro que ele fique em sala copiando a tarefa que ele não fez. Eu prefiro que ele fique na sala de aula realmente terminando a tarefa. Mas você percebe que eu vou tirar então da criança toda a possibilidade dela ter um prazer, eu vou punir ela porque ela não deu conta de acompanhar uma atividade. E aí não sei como é que é, mas aqui, por exemplo, às vezes o castigo, não é? Pela criança, pelo comportamento da criança não ser mais adequado, não é? Na sala de aula, é o castigo, ficar sem recreio. Sim. Então, lá está, é uma criança que às vezes até tem uma grande necessidade de se mexer, de se movimentar, de mexer o corpo e depois está ali durante muito tempo, não é? Numa aula expositiva, uma criança que tem muita necessidade de experiências novas, de sair um bocadinho da rotina, não estar ali tão não é? Também naquele lugar tão rígido. E depois o castigo é o ficar sem recreio. Ou seja, ainda vai potenciar mais, não é? Vai ser, não vai de encontrar a necessidade que a criança tem, não é?
está aqui só focada em corrigir o comportamento, está lá na ponta do iceberg e nunca vai à necessidade, percebemos porque é que esta criança está a ter este comportamento, qual é a necessidade que está ali por trás daquele comportamento. É muito este o castigo, ficar sem intervalo, a falta disciplinar, não sei se existe aí, a falta disciplinar, o ir para a rua. Tem a ocorrência, tem o convidar, vai para a diretoria, para a sala da diretora, se fizer X ou Y, e aí eles vão crescendo com esses medos, né? Um lugar que era para ser de conexão, que eu penso, por exemplo, se fala comigo que meu filho vai para a sala da diretoria, eu penso que é porque ele está sendo bem visto, e porque ele vai ser escutado, e porque ela vai ter um olhar cuidadoso e atencioso para a necessidade dele, que é o que você está trazendo. E que às vezes dentro da sala, a gente sabe que um professor, aqui no Brasil, a realidade é bem assim, de salas de aulas cheias, sabe? A gente sabe da realidade dos professores também não é fácil. Sim. São 30 crianças, são crianças que vêm de dinâmicas familiares diversas e com inúmeras questões, a gente sabe que a gente precisa de olhar para isso também. Mas assim, o meu lugar hoje, gente, eu preciso dizer isso para vocês, assim, é de defensora da infância. A gente já tem muita gente defendendo adulto, sabe? Então, vocês vão me ver sempre falando desse lugar de quem olha para a criança. Não que eu não olhe para os adultos também, mas o meu olhar, ele vai ser centrado na criança. Então, e é muito importante que alguém dê voz às crianças, porque as crianças não são muito escutadas, não é? Isto é uma coisa que já é histórica, ou seja, historicamente as crianças nunca foram muito vistas, nunca tiveram muita voz, não é? E é importante haver, não é, ativistas neste sentido, porque a criança continua naquele lugar muito invisível. Exato. E elas são silenciadas o tempo todo, né, Carla? Muitas vezes eu sou uma criança silenciada em casa, e aí quando eu encontro a escola como uma rede, que poderia ser uma rede de proteção, porque eu vejo a escola nesse lugar. E talvez por isso que eu fale muito disso, sabe? Para mim, a escola deveria ser uma rede de proteção em que ela encontra um adulto amoroso, porque se ela não tem essa referência fora, né, fora da escola, e ela encontra ali, talvez vai ser o único lugar que vai salvar essa criança desse universo que traz para ela tantas consequências ruins, sabe? E quando ela dá desafio, né, ela traz esses desafios de comportamento, eles são convites o tempo todo. E eu sei que às vezes para esse adulto que está ali sobrecarregado, é muito difícil de ver isso como um convite, né? A criança, ela é tão generosa que quando ela faz esses movimentos, na realidade ela está nos convidando. Relaciona comigo, me escuta, olha para mim, me vê, eu preciso de você, me ama. É esse o chamado que elas fazem o tempo todo, né? Para as professoras em sala de aula, e porque elas têm numa conta muito alta a figura do professor, né? Eu acho isso tão interessante trazer aqui também. Já se sabe agora, entre parênteses, que sem vínculo não há aprendizagem. Não é? Ou seja, é importante estabelecer uma conexão, não é, com a professora, com o aluno, para conseguir que depois a criança ou o jovem realmente fique com aquela aprendizagem integrada, não é? Então sim, aqui é realmente esta questão de priorizar o... E o professor, ele faz... Quando o professor... Você me ouve? Sim. Estou a ouvir. Te ouço. Está travando um pouco, mas eu te ouço. Você quer seguir ou quer que eu continue? Continua. Quando o professor ele consegue se colocar nesse lugar de uma escutativa mesmo e de ver essa criança para além desse desafio de comportamento, ele se torna o que a gente chama de testemunha auxiliadora, né? Então ele salva essa criança de um lugar de uma negligência, muitas vezes, que ela vem, de não ser vista, de não ser percebida, de não ser escutada. E qualquer olhar para essa criança é grandioso, é valiosíssimo, é riquíssimo e transforma ela por dentro, sabe? Aquela chama que a gente tem de vida dentro da gente, a pulsão de vida, quando ela é alimentada, né, por uma pessoa que é atenta e curiosa ao que eu estou trazendo, ela vai voltar a emergir. É como se essa criança tivesse... É uma vela, né, que se apaga. E o professor, fazendo esse movimento amoroso, ele vem e reacende essa chama. Eu acho isso muito lindo, sabe? E eu tive professores que foram assim, que foram testemunhas auxiliadoras. Mas, infelizmente, eu tive mais professores que não foram, sabe? Lá está, porque era importante também, não é, levar para as escolas, ajudar os professores, os educadores, não é, no sentido de também fazerem
processos de desenvolvimento pessoal, olharem para dentro, não é? Porque lá está, é muito fácil, não é? Nos professores em contexto de sala de aula também repetirem aquilo que aprenderam, não é? Na educação que tiveram. Então há muitas pessoas também a gritar, que se desruam muito facilmente, porque realmente depois também tem muitos alunos, as condições não são as melhores, as suas condições, aqui em Portugal os professores também têm as condições, não é, para exercer esta profissão também não é muito positiva. Então há aqui uma série de questões que deviam ser olhadas e deviam realmente, devíamos, não é, ajudar estas pessoas também a fazerem estes processos e também saber muito sobre o que é isto do comportamento, o que é que existe por trás de um comportamento que é desafiante, quais são as necessidades, não é, por trás daquele comportamento, saber um pouco também sobre o trauma, não é, o que é trauma, não é, como é que nós podemos também ajudar uma criança ou prevenir que um jovem, uma criança que está, não é, dentro da sala de aula daquele professor consiga também ter o acolhimento, não é? Quando a criança tem algum momento de desregulação, ou raiva, ou um momento de frustração, ou tristeza, seja como for, como é que o professor também pode acolher naquele momento, não é? E muitas vezes não consegue acolher porque também não teve isso na sua infância, então é muito difícil, não é? E a criança depois, não é? Às vezes, porque às vezes a escola também não é muito fácil, não é? Para a criança, para o jovem, não é? Porque há uma série de questões que se passam, a questão do bullying, e se nós tivermos estes professores que têm este conhecimento, que têm este, não é, que se conseguem regular, que sabem também depois o que podem fazer para ajudar estas crianças, nem que seja escutá-las simplesmente, não é? Já é prevenir o trauma, não é? Porque no fundo já a criança se sente acolhida ali na sua dor, não é? Exato. E compreender as fases do desenvolvimento também, infanto-juvenil, né? Nem vou falar só do infantil, não, porque a educação, assim, principal, ela vai até a adolescência, né? E a idade adulta, a gente sabe que tem a faculdade, mas a gente já foi criando ali estratégias para lidar com esse universo, né? Então, a gente olhando para a criança, para o adolescente, a gente vai perceber o quanto que é importante esses movimentos, né, Carla? Assim, dessa preparação mesmo das escolas. E é claro que a gente sabe que esse é um caminho, assim, de um investimento muito alto de energia mesmo, sabe? Porque eu vou me colocar diante de coisas que talvez eu não quero ver e que sozinho eu não vou dar conta de lidar. E aí vem, né, a importância da gente ter um suporte mesmo, sabe? Para poder fazer essa viagem, né, esse mergulho dentro da nossa história, que não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário. E quando você faz esse movimento, você vai se curando, né? E as crianças, elas fazem esse convite pra gente, porque elas nos colocam o tempo todo diante de vivências que a gente teve na infância e que a gente não gostou, mas hoje eu posso fazer como eu sou adulta, eu sou grande, né? Eu posso usar a minha autoridade por ser grande. Desse lugar que a gente conhece, né, com muita clareza, que é da educação tradicional. Então, existem várias ferramentas que os professores ainda usam dentro de sala de aula, né, que vão nessa direção da punição. O próprio sistema, né, quando a gente fala, meus meninos, quando chegaram no primeiro ano do ensino, da educação, do ensino fundamental 1, já vieram com a questão: mamãe, se eu errar na prova, eu vou perder nota, eu vou perder ponto. Mas aquilo foi colocado para eles como algo que era isso que definia quem eles eram, sabe? E aí, para desconstruir isso, porque eles têm a escola nessa conta muito alta, é até difícil, né? Porque eles vêm com esse lugar, assim, de que não, mãe, mas mesmo você me dizendo que eu sou importante, que eu sou inteligente, mesmo se eu tirar uma nota ruim, não, o professor falou que não, que eu preciso tirar 10, se a prova vale 10, eu tenho que tirar 10, né? É como se a nota definisse o seu valor, não é? Eu acho que também há aqui, lá está, estava aqui a ouvir-te e surgiu isto, que é, no fundo, a escola também confia muito pouco, não é? Na criança, no jovem, espalha um bocadinho aquilo que é o sistema, não é? Que também acontece connosco, nós temos muito medo, não é?
medo que a criança se transforme num adolescente rebelde, medo disto, medo daquilo. E então, eu estava a lembrar-me disto também há pouco, porquê? Porque o meu filho, por exemplo, que é adolescente, eu também ouvi esta partilha uma vez quando estava na formação, a escola onde ele está, proíbe, ele está no 11º ano, proíbe os jovens de ir à casa de banho. Claro que eles vão encontrar aqui uma explicação qualquer, não é? Mas de certeza que tem a ver com esta ideia, eu não confio. Então eles são educados desde, não é, desde crianças, desde que nascem, com esta ideia que é, eu não confio em ti. Sim. Então eles vão corresponder, não é, muitas vezes a este lugar, não é? Ok, se eu estou a ser educada a partir de um lugar em que não confiam em mim, é isso que eu vou. É? Por isso é que eu depois também venho com as mentiras, venho com aquelas questões que nos desafiam. É? E as escolas também têm muito isto, que é, eu não confio. O que é que tu pensas disto? Achas que isto que eu estou a dizer faz sentido? E é muito interessante quando você traz essa questão, porque eu imagino que isso aconteça mais no ensino fundamental, depois no ensino médio, não é isso? É assim, lá está, aqui, eu não sei qual é o ensino médio, não é? No ensino médio deve ser aquilo que, aqui com que idade o ensino médio? É 16, 15 anos, é isso? Ensino médio é 14, 15, 16, 17 anos. 17 anos. Sim, sim. Isso. Ai, que pena. Está a quebrar um bocadinho. Aí também é isso, sim, né? Mas sim, é um bocadinho por aí, não é? Ou seja, aqui isso vê-se, não é, de uma forma assim é mais visível, não é? Essa falta de confiança. Mas lá está, mesmo isto falando há bocadinho dos ritmos biológicos, não é? Parte de um lugar, eu não confio que esta criança, não é? Esteja conectada com as suas necessidades ao ponto de tomar uma decisão se o que é que vai comer e a que horas é que vai comer, não é? É um bocadinho esta base de eu não confio. Não é? Isto depois, como é óbvio, tem impacto na autoestima também, não é? Nós estamos a passar uma mensagem que é eu não acredito, tu és capaz, eu não confio em ti. E nós depois lá está, crescemos, não é? Foi o que eu disse há pouco, depois acabamos por chegar a um momento da nossa vida que estamos completamente desconectados daquilo que são as nossas necessidades, daquilo que são os nossos instintos, daquilo que é o nosso sentir. E depois há uma sensação que nos falta alguma coisa, não é? Uma sensação de vazio, não é? E isto começa, não é? No fundo, desde que nós nascemos. Eu acho que é importante deixar que realmente é urgente começarmos a olhar para isto. Porque isto tem impacto Sim. depois, não é? No adulto, não é? Na nossa vida adulta, não é? E depois, a nível macro, nós hoje em dia vimos isso espelhado, não é? Porque as coisas, não é, que estão a acontecer, infelizmente. E, aliás, este direto que nós estamos a fazer, este live, é educar para a paz, não é? Porque, no fundo, é isto. Educar para a paz é também fazer com que as pessoas consigam realmente estar cada vez mais conectadas com aquela parte que é o sentir, que são os instintos, que são as suas necessidades, que quando nós estamos conectados com isto, não é? Nós não queremos fazer mal a ninguém. Concordas comigo? Sim, perfeito. Você vai trazendo as coisas, é interessante quando a gente faz essas trocas, porque vão vindo muitas coisas na cabeça, né? E eu fico pensando assim, que a infância, uma frase que eu escutei também, minha pequena, pode aparecer, filho. A infância é o chão que a gente vai pisar a vida toda. Então, o que você fizer na infância de seu filho, ele vai reverberar para a vida toda. E por isso que a educação infantil é tão importante, né? Mas a gente tem também, que a gente aprende até na escola de educação positiva, que é o segundo nascimento. Então, o segundo nascimento, ele acontece na adolescência, né? Porque é quando vem à tona a infância vivida e essa chama se reacende automaticamente, né? E aí a criança, ela vai conseguir pôr para fora o que ela sente, né? Ou para fora, ou ela vai se autoagredir, aí vem as automutilações, as tentativas de autoextermínio. Eu acredito que você vai falar disso em outro momento também, né, Carla? Então não vou aprofundar nesse tema, não. Tá? Você me ouve, Sim. Carla? Travou um pouquinho. Isso, estou a ouvir. Sim, mas lá está, é realmente urgente mesmo olharmos para isto. E lá está, nós falámos aqui de várias violências que, no fundo,
são invisíveis, não é? Nós muitas vezes são normalizadas, digamos assim, não são conscientes por parte de muitos educadores, professores, mas hoje em dia lá está, também trazer isto, tudo aquilo que nós estamos a dizer, já existem evidências científicas das consequências que este tipo de práticas têm no ser humano, não é? Como tu há pouco também disseste, e também lá está, como é que tu sentes que se pode prevenir, não é? Ou tentar, não é? Como é que podemos levar isto, cada um de nós, não é? Para as suas escolas, não é? Como é que tu achas que pode ser feito este caminho? Então, eu acredito muito na formação de educadores, na formação do corpo escolar como um todo, né? Porque para mim todos são educadores, desde a pessoa que recebe o meu filho na porta da escola até a professora, porque a gente pensa na educação, a gente pensa no professor, né? A figura do professor. Mas para mim, assim, a pessoa que recebe a criança, que é o porteiro, ela também é educadora, ela também vai fazer de alguma forma a diferença na vida daquela criança. Então eu preciso de possibilitar formas de acesso a essa informação para todos esses profissionais. E mais do que isso, eu acredito que a gente precisa de ampliar esse olhar, e aí eu sempre que vou fazer alguma coisa na escola, eu falo do tripé, né, que é a escola, que são os profissionais, a criança, que é o centro, né, ela tem que estar sempre no centro, o adolescente, e a família. Então não tem como a gente conseguir fazer um bom trabalho se a gente não fizer algo que envolva essas três esferas, sabe? Mas, sobretudo, convidando essa criança, esse adolescente, para ser protagonista dessa história. Então, quando eu pergunto, por exemplo, para minha filha em relação ao recreio, que foi um exemplo que eu trouxe aqui, ela traz com muita clareza que o recreio é muito curto, que ela queria tempo para brincar, que ela queria poder se alimentar com tranquilidade, não ter que correr com comer para poder brincar um pouquinho com os amigos livremente, porque o brincar livre, no caso dos meus meninos, só acontece na hora do intervalo, sabe? Todas as outras atividades são mediadas, são direcionadas. Então, a educação física é direcionada, a aula de arte, que poderia ser mais livre, é direcionada, a aula de música é direcionada. Então, existem as outras possibilidades também, mas que a criança não tem esse livre brincar, esse livre criar, sabe? Ela não... me dói dizer isso, mas assim, ela não pode ser criança. Ela tem que atender uma agenda do adulto o tempo todo, sabe? De expectativa. E mesmo, por exemplo, mesmo a questão da aprendizagem, não é? Nós hoje em dia já sabemos que integramos as coisas, não é? Quando aprendemos pela emoção, não é? Sim. E a escola, por exemplo, memoriza isto, não é? E muitas vezes eu vejo isto acontecer no meu filho, ele decora tudo e passado se calhar um dia ou dois já se esqueceu, não é? Memoriza, ou seja, decora lá uma série de matéria e passado um dia ou dois já se esqueceu. No fundo, se trouxéssemos também, como é óbvio, não sou professora, não vou falar muito sobre isto, mas outras formas de aprender, não é? Através da emoção, através de experiências, através... Não é? Um pouco, era também importante, não é? Porque realmente nós conseguimos, quando aprendemos pela emoção, aquilo fica verdadeiramente integrado, não é? Pelo menos é o que acontece comigo, não é? Ok, não sei se nós estamos também já quase aqui a terminar, nós realmente tínhamos aqui conversa para toda a noite, mas vamos respeitar aqui o tempo também, no Brasil deve estar perto da hora de jantar também, não é? Já agora, então, é isso que eu ia fazer. Não sei se tem algumas questões. Então, temos aqui uma senhora que está a perguntar, mas como é que seria se brincar livre no espaço escolar? Ótimo, eu posso dar um exemplo, assim, sabe? Eu fiquei pensando até inclusive nisso. A gente pode pegar até uma disciplina complexa, a biologia, as ciências. Se eu quero ensinar para a criança as ciências e eu levo ela para a natureza, não tem aprendizado mais significativo que vai acontecer para essa criança do que eu posso fazer uma aula expositiva num contexto fora da sala de aula, dentro daquela caixa, sabe? Daquele quadrado. Eu li outro dia um material, vou até te mandar, Carla, e se alguém quiser também, você me fala pelo caminho, que fala sobre desemparedar a educação infantil. Uau. É preciso desemparedar a educação infantil. E ele vem com muitas sugestões de práticas mesmo, sabe? Então, o que você faz? Você quer ensinar para o menino sobre os processos ali da água, né? Os estados sólido, líquido, gasoso, você leva essa criança
para perceber isso no mundo dela. Então, vamos lá, olha, tá chovendo. Que estado que é esse? Vamos ali fora ver, olha a chuva caindo. E existem também já linhas... Eu não sei como é que é aí no Brasil, mas, por exemplo, aqui, que até temos um clima, mesmo no inverno, que até é um bom clima, não fica assim muito frio, mas existem muitas dificuldades em colocar as crianças na rua. Por exemplo, hoje estava a chover, eu cheguei ali, não, como hoje está a chover, depois ficavam cheios de lama, e mesmo quando o meu filho era mais pequeno, eu lembro muito na creche onde ele estava, eles tinham um espaço até espetacular exterior, mas os pais tinham muito medo, eu até fiz uma sugestão de, não, coloquem mesmo as crianças a brincar, mesmo com frio, não, porque os pais começam-se a queixar que podem ficar constipadas, lá está a questão do medo, mais uma vez, não é? Um medo que aconteça algo à criança, então vamos enjaular e vamos retirar, não é, este contacto com aquilo que são as suas necessidades e a satisfação das suas necessidades. Não é? Mas está aqui uma senhora a dizer que adorava receber isso. Então, envia para mim, ou não sei depois como é que podemos fazer, ou mesmo vou deixar aqui o teu e-mail, também não sei se queres para as pessoas eventualmente se pedirem. Se alguém quiser, né, pode pedir, eu vou deixar meu arroba no final, você deixa também, e pode me chamar no direct e eu passo. E eu adoro trocar ideias sobre essas questões, sabe? Eu aprendo muito com todo mundo quando traz alguma questão. E pensando nessa questão ainda, né, assim, eu preciso dizer uma coisa também, sabe, Carla, que é muito mais fácil eu controlar essas crianças num ambiente controlado, e a sala de aula, ela me traz essa segurança. Então, eu tenho ali um ambiente controlado, obviamente a gente sabe que criança que é criança dá trabalho, criança que é criança demanda que o adulto seja responsivo às necessidades dela, porque muitas vezes o que a gente vê hoje é um professor extremamente sobrecarregado com a parte burocrática e que pouco consegue ficar ali por conta de atender as necessidades dessas crianças, desses adolescentes, porque o tempo dele é sugado, sabe, com essas outras questões. Então, eu tenho visto isso também, sabe? É uma realidade e a gente não pode desconsiderar isso. E dentro de sala, eu consigo, por exemplo, propor uma atividade, acompanhar à distância e fazer outras atividades ao mesmo tempo, né? O ser multitask aí é dar conta de inúmeras tarefas, de múltiplas tarefas num tempo curto, né? E desconsiderando também a essência daquele ser humano, porque o professor, ele não tem que dar conta de tudo, né? Eu até penso que, assim, se a gente fosse pensar na essência do professor, era para ele se lançar mesmo na direção desses meninos, desses alunos, e poder fazer o que ele gosta de fazer, que é educar essas crianças, sabe? Nesse sentido de trazer para eles o conhecimento de uma forma prazerosa. Mas é tão rígido o formato da educação tradicional que ele engaiola os professores também, né? Exato, eu fico muito triste, não é? Porque vejo muitas crianças, quando começam, não é, nesta fase da aprendizagem, de aprender a ler, aprender a escrever, e vejo muitas crianças desmotivadas, quando não é? Das características principais da criança é a curiosidade, não é? E aprender, não é? Como é que é possível? Há aqui qualquer coisa que não está a bater, entre aspas, a bota com a perdigota, não é? Há uma mudança que é importante fazer. Sim. E as crianças são cientistas por natureza, né? O que você falou, elas querem experimentar o tempo todo, elas querem conhecer, elas querem aprender, e elas são interessadas por histórias, né? Então, quando eu conto para os meus filhos uma história da minha infância, por exemplo, eu me conecto muito com eles. E eu até sugeri para uma professora outro dia que a gente estava conversando, ela pensando como introduzir os outros profissionais no contexto dos alunos. Então, trazendo uma prática aqui. Convida lá a menina que prepara o lanche, que prepara a merenda das crianças, para ela contar sobre a história de vida dela. Como é que era no tempo dela, a escola? Você imagina, né? E existem sim, tá colocando aqui que tem a educação Waldorf, a montessoriana, existem muitas linhas hoje, sabe? Já vão nessa direção de uma educação mais respeitosa. Mas até nesse sentido também a gente precisa de fazer alguns filtros, sabe? Porque existem ainda nesses formatos de educação algumas violências veladas, assim, bem escondidinhas ali, bem mascaradinhas de amor, e isso é preocupante, né? Porque a gente às vezes não percebe e a criança está sendo
violada na sua integridade emocional, sabe? E psíquica, que é tão difícil da gente manter, da gente conduzir mesmo, de fato. Teríamos que voltar a ser bebê, que a gente tem aquela natureza do amor puro, né? Da pureza do amor. E a gente percebe que, assim, o que se desfaz ao longo da nossa vida é que a gente passa a ter que ir para, né? Então, para eu te amar, você tem que ser um bom filho, você tem que ser um bom aluno, você tem que ter uma boa O amor nota. condicional, não é? O amor condicional. É Eu o só amor te amo. condicional. Eu só te amo, Ok, sim. isto é um caminho, não é? Que se faz caminhando e a intenção também de fazer estes lives e queria agradecer-te porque realmente é deixar estas sementinhas para que depois possam florescer e se cada um de nós fizer, não é, este movimento é realmente importante para conseguir começarmos a ver, não é, isto pelo menos a vir à consciência, não é, e perceber, ok, o que é que, já que eu me dei conta, qual é o caminho, não é, que cada um de nós possa fazer isto é realmente importante. Eu gosto de perguntar, não é, Eulália, o que é que gostarias de ver manifestado, não é, a este nível? Qual é que é assim o teu sonho? Se tivesse assim uma varinha mágica, o que é que tu gostarias de concretizar, de manifestar neste tema, dentro deste tema? Nossa, eu acho essa pergunta, assim, linda essa pergunta, né? Meu sonho era de ver escolas em que as crianças fossem vistas, em que as suas necessidades fossem atendidas, em que elas fossem protagonistas do aprendizado, sabe? E não o contrário, né? Que elas ficam ali apenas como recebedores de informação. Não, elas seriam protagonistas e que teríamos também profissionais ancorados no amor, sabe? No amor genuíno pelas crianças. Mas eu sonho mesmo que isso vai acontecer um dia, sabe? Eu tô caminhando para isso. E vai acontecer, não é? Se cada um de nós fizer assim, não é? Um movimento. Queria agradecer-te, foi assim maravilhoso. Queria agradecer a tua presença, a tua entrega e vamos continuar, não é? Este caminho de levar, não é? Esta educação consciente, cada um, uma no seu país e cada um na sua área de atuação. E pronto, e vamos continuar e quiçá, não é? Vamos juntar-nos novamente para falar um bocadinho mais deste tema, porque isto realmente tinha aqui muitos aspectos que seriam importantes, não é? Levar aqui e falar e partilhar, mas hoje ficamos então por aqui. Então, muito obrigada e não sei se queres, não é, dizer alguma coisa assim para finalizar. Sim, primeiro eu queria te agradecer, Carla, fiquei muito feliz com o convite, sabe? Me senti muito honrada. É um tema que eu adoro falar, você tá vendo, né? A emoção flui quando eu vou falando sobre isso. Teria muito a dizer, porque sempre tem muito conteúdo. Mas eu vou deixar uma frase que eu sempre deixo, sabe? Por onde eu passo, que é assim: para todas as perguntas que a gente tiver, a resposta é o amor. Então, qualquer dúvida que você tenha, se você estiver sendo amoroso, você está no caminho certo. Então, vamos plantar isso, né? É o amor. E a gente vai colher só o amor, né? Se você plantar o amor. Sem dúvida. Obrigada, então, mais uma vez e vamos caminhando. Um beijinho, então. Um Adeus beijo, às pessoas querida. também, Gratidão. às pessoas que estiveram aqui presentes. Com licença, beijinhos. Beijos. Gratidão a todos. Até.